Amigos e amigas, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Caminhos do Produtor. Hoje nós vamos aqui tratar de um assunto que está preocupando muito a área da segurança jurídica desse estado na região rural, que é a causa indígena, que é algo que não tem fim. Volta e meia pensa-se que vai dar um encaminhamento, que vai se resolver, que vai procurar uma solução, daí vem alguém e baixa uma portaria que, para mim, assim como portaria não tem força de lei, é um absurdo. O que, por exemplo, está acontecendo agora no município de Carapó. E não é só Carapó, nós temos outras regiões que estão bem nervosas com essas portarias que a senhora Dilma Rousseff baixou antes de ser afastada. Uma péssima providência. Mas esperamos que com o advento de um governo novo, com um novo ministro da Justiça, que sabemos trata-se de um jurista muito estudioso e preparado, nós haveremos de encontrar um denominador comum para que a justiça seja reparada a contento e possamos ter aí paz no campo, tá? Dito isso, eu vou abrir aqui, dizendo já no primeiro bloco, que eu vou bater um papo na ponta da área da Acrisul, com um diretor meu, da ala jovem, Pedro Pedrocian Neto, que é alguém que só para dizer o nome já lembra de quem e onde vem. É um invadido. A família toda, a partir do Dr. Pedro Pedrocian, eu entendo que injustamente vem sofrendo esse constrangimento, tantos prejuízos há muito tempo. E do lado dele, eu vou aqui ter o prazer de conversar, permitam-me, com um colega meu, que não só é colega de profissão, mas coincidentemente cursamos a faculdade, a mesma classe, na mesma turma, durante os 5 anos e nos formamos juntos. É um grande advogado, Dr. Guilherme Salazar, que é conhecedor profundo do direito agrário, dessas situações de especulação por parte de sem terras, de grilagem de terras, por parte de invasões indígenas e outras questões. São estas as duas pessoas que nos darão a honra de conversar com a audiência do nosso querido programa Caminhos do Produtor. Primeiramente, o Pedro Pedrocian Neto. Como está? Tudo bem? Tudo bem, Jonathan. Como é que vai? Um prazer estar aqui com você. Ótimo. Nós vamos aqui dizendo que o prazer é todo nosso, porque você é uma pessoa que tem muito conteúdo e tem vivência, não só nessa área, como muito preparo na atividade que você já tenha exercido. Daqui a pouco eu faço-lhe a primeira pergunta. Mas vamos aqui saudar um grande colega meu. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, graças a Deus, Jonathan. E é um prazer estar com você aqui. Que bom eu te rever, depois de tantos anos estudando juntos, formando juntos. Sempre que posso, na Acrisul, Guilherme liga, eu atendo na hora. Aliás, atendo todo mundo, mas ele é um companheiro do peito. Ele é um grande advogado. Atenção, eu vou falar aqui. Eu conheço. Guilherme, eu conheço. É competente. Se você tem um problema de terra e está sendo molestado, procure esse grande amigo que tem uma ótima banca advocatícia. E ele é craque. Quem está falando sou eu, que conheço, que estudei com ele e formamos juntos. Tá bom, Guilherme? Obrigado, Jonathan. Depois você vai deixar seu telefone aí. Pois não. Mas me diga uma coisa, Pedro. O que você me diz dessa história de Carapó, por exemplo? É uma vergonha que a gente tenha chegado nesse estado de coisas, né, doutor Jonathan? Esse é um conflito que já é bastante antigo, né? A gente está vendo essa situação sem resolver, uma situação que eu diria de quase de barbárie no campo.
Verdade. Ele vai decorrendo da omissão absoluta do Estado, né, que vai fazendo aniversário e a gente não vê nenhuma possibilidade de solução. O que está acontecendo é que, como o Estado se omite, os privados estão buscando justiça à sua forma. Tanto os índios tentando valer a sua intenção de ter mais terras, a força, e os produtores rurais, numa situação absoluta, onde que não há reintegração de posse, que há um limbo jurídico nesse tratamento, que não há proteção nenhuma do Estado, né, na forma de ação policial, estão reagindo no sentido de tentar manter o que é seu. Mas me diga uma coisa, desculpe, aproveitando, o Guilherme pode também dizer. Aí, quando vai um oficial de justiça, como sei de alguns casos, com a proteção até de alguns policiais, o índio rasga o mandado e ainda bate em policial, toma as armas e nada acontece, só porque a tutela é da União, mas nessa hora ele não é bandido? Hein, Guilherme? Eu entendo que isso é um desrespeito à justiça, é um crime, desobediência à ordem judicial, que deveria ser tomada providência enérgica. Inclusive, na minha opinião, o juiz deveria já decretar uma prisão contra a atitude ilícita desse índio de rasgar o mandado judicial. A ordem judicial não se discute, cumpra-se. É verdade. Isso nós aprendemos lá no curso. É verdade. E aí, Pedro, quantos hectares essa portaria maldita diz que Carapó tem que entregar para os índios? São 55 mil hectares, não é isso, Jonathan? 55 que pega Carapó, Laguna Carapã e Amambai. Você imagina uma região altamente produtiva, integração lavoura-pecuária, com alta tecnificação do campo, vivendo essa situação. Hoje o sujeito que está, às vezes tem gente invadida, tem gente ali do lado, mas o sujeito já não pode mais nem investir. Que segurança que você tem para pegar um custeio no banco se amanhã ou depois você pode ser ou invadido ou pode ser simplesmente expropriado? É verdade. Né? Não, e nós temos uma PEC 71, né, Guilherme e Pedro Neto, que é uma coisa que não dá para compreender. O Senado aprovou, foi para a Câmara dos Deputados, lá ela se encontra dormindo, quando nós queremos aqui conclamar a nossa bancada federal. Inclusive eu pedi para o Pedro Neto formatar para mim um tipo de carta abaixo-assinado, que ele foi muito caprichoso e fez, e nós aí procuramos adequar a 4 mãos, e que está já publicada no site. Você que está assistindo, acesse o site da Acrisul, que você vai ver a nota da Acrisul com relação a esse nefasto episódio e também a carta aberta, né? Fale um pouco da carta aberta. Olha, a carta aberta, doutor Jonathan, é uma tentativa de conclamar os deputados federais para que possam colocar em votação essa PEC. Hoje nós temos um limbo jurídico na Constituição que ela dizia o seguinte, que a União iria demarcar, no período de 5 anos, as terras que os índios tradicionalmente ocupam. Quando o Constituinte pensou nisso, talvez ele estivesse pensando naquela terra que eles estavam ali ocupando já há algum tempo. São as aldeias. As aldeias já demarcadas e tal. Só que nesse governo fizeram valer uma interpretação que terras que os índios tradicionalmente ocupam pode ser tudo que eles ocupavam no passado. Mas é um marco temporal. Bom, nós somos um país de colonização. Né? Em tese, até a Avenida Afonso Pena, a Avenida Paulista e a Praia de Copacabana eram dos índios. Todo o Brasil. Era todo dos índios. Desde quando Pedro Álvares Cabral chegou em Porto Seguro, foram recebidos ali com os índios. Pois é. E o governo do PT pegou esse dispositivo constitucional e saiu criando portarias demarcatórias e afetando gente onde não existia mais aldeamento há mais de 150 anos. Mas sabe o que é isso, Pedro? ONGs internacionais. Você já pensou se acaba essa mamata? Como é que esse povo que vive mamando esse dinheiro que vem de fora e que não são poucos, iria ter meio de vida? Se acaba, doutor Guilherme, como é que eles iriam receber essa grana? Então há um interesse muito grande até em fomentar conflitos. Pouco importa se morre. Conflito. Não.
Pouco importa se morre branco ou índio e vice-versa, o importante para eles é a grana, é o dinheiro. Eles mataram os índios deles todos lá, os americanos, os europeus, não tem índio nenhum, ninguém mais tem. Mas no Brasil tem que ter, para inventar mentira. Onde é que 55 mil hectares serão terras que são produtivas, serão ocupadas e a novamente produzir por indígenas? Como? Me diga o quê? Vamos plantar só mandioca, e olhe lá. É um negócio que não tem cabimento, Pedro. Concorda? Eu acho que, antes de falar em ampliação, a gente tem que fazer que os índios produzam na terra que eles já dispõem. Então, vou falar no nosso caso concreto lá de Miranda. Nós temos vizinhos de uma aldeia já demarcada, em 1904, pelo Marechal Rondon, hein? Onde você tem 3 mil e tantos hectares que são dos índios, cerca de 70%, doutor Natan, está um vazio. Não é mata nem nada, não. É um troço assim, é capoeirão mesmo. Um troço. Não vai nada. Então eles não produzem na terra que tem e querem pegar do vizinho que está tudo pronto. Você entendeu? Então acho que antes de falar em ampliação, você tem que pelo menos permitir que ele produza na própria terra. Na ocupação já existente. Né? E outra coisa, estou sabendo, não sei se o doutor Guilherme ou se você sabe também, que lá na região do Quebra-Coco, os índios que invadiram lá do Buriti estão arrendando terras sem nenhum documento para plantio de soja e para pecuária. Sabe disso, doutor Guilherme? Eu não tenho essa informação exata, mas isso é vedado, é proibido o arrendamento dessas terras, porque ainda não está definidas se elas são realmente. Inclusive tem julgamento desse caso de Mão de Buriti, que não foi considerado terra indígena. Não é. Em face também do marco temporal, que é a mesma situação do caso do Pedro Cian, porque em 1904, 1905, nós temos informações históricas. Quem demarcou essa área foi Marechal Rondon, um indigenista sério, e você pode verificar na demarcação feita por ele que lá existem os marcos ainda até hoje de pedra canga, de madeira, aroeira, estão lá. No caso seu, não sei, mas no caso de Toné e Pegue, que é a mesma etnia, terenas, ela foi demarcada em 1905 por Rondon. Está lá os marcos, nós fizemos uma inspeção judicial, está provado que estão os marcos de pedra canga até hoje, colocado por Rondon, e em 1984 foi feita uma aviventação de divisa pela FUNAI e se encontra lá também os marcos, no mesmo lugar. E existe a cerca, que é o mesmo caso de vocês, que é respeitada pelos índios. Tanto os proprietários respeitam a demarcação feita por Rondon, como até então, até há pouco tempo, os índios respeitavam a divisa também. Então, não há posse dos índios comprovada, somente por intermédio de invasão. Então, aí se aplica perfeitamente o marco temporal. E o próprio relatório circunstanciado de identificação e limitação, que é feito pelo antropólogo, lá, sabe melhor juíza pelo Lasanha, existe informação que em 1940, 1960, aliás, fala inclusive sobre a demarcatória do Rondon. Então está provado que não se trata de terra indígena. Além do mais, trata-se de ampliação de terra indígena. Isso é vedado por uma ressalva, número 17, que diz que é vedada a ampliação de terra indígena já demarcada há muito tempo, como é o caso da área de Miranda, Toné e Pegue, Buriti e todas as áreas pretendidas pelos terenos. Então, isso já temos entendimento no Supremo, que acolhe o marco temporal, e em face da não aplicação dos entendimentos do Supremo, ele é considerado nulo. Eles têm anulado as portarias e todo o processo administrativo.
Então essa é uma situação que eu acho que nós devemos invocar. E voltando a falar um pouco sobre a Carapó, assim, a respeito da área de Jatoné, foi expedida uma portaria número 497, no dia 2 de maio de 2016. E foram invadidas todas a área pretendida, 33.900 hectares. Tem demarcada para eles 6.401 hectares. Demarcada, e como muito bem disse também o Pedro, também eles não ocupam totalmente a área. Nenhum lugar ocupa. Até porque faltam tantos índios para tanta terra. Exatamente. Eu até vou fazer aqui uma colocação. O que vai virar esse estado se ele tem a grande parte do seu território como água para todo lado, que é o Pantanal? Lá você não faz agricultura e a pecuária não é de acabamento e não é permanente. Você tem uma região de terra fraca, como é a região norte, essa parte que vai para Três Lagoas, que você no máximo pode se plantar seringueira e eucalipto, certo? As terras melhores, sem terras e índio querem. Como é que o estado de Mato Grosso do Sul poderá continuar produzindo tranquilamente para garantir a balança de pagamentos do agronegócio, se está aí a dona Dilma baixando portaria para fazer médica com o seu PT, né? E dando terra e sendo muito... Eu até vou fazer uma pergunta para os dois, porque daqui a pouco estou com 2 minutos. É verdade que estão importando índio do Paraguai e da Bolívia? Pode falar. Olha, existem indícios e esse é um dado extremamente preocupante, né? Porque estão aumentando a demanda das reivindicações por mais demarcações com uma clara fraude, né? Você tem a dizer... nós percebemos, por exemplo, eu sou advogado lá do Antônio João, da pretendida terra indígena Cerro Marangatu, que é do Pio Silva, Dácio, Queiroz Silva, família e outros grandes fazendeiros, de que nas invasões vêm muitos índios. A gente não sabe nem de onde, mas é claro que vem do Paraguai também. Vem de fora, né? E aí eles executam a invasão, ficam pouquíssimos índios. E nós sabemos que em certas áreas fica aí pouco índio e a fazenda fica improdutiva, que todas essas fazendas são altamente produtivas e cumpridoras de suas funções sociais. Então, não merece crédito. E tem mais, nós temos mais. O próprio artigo 5º da Constituição Federal diz que as propriedades são invioláveis, no artigo 5º caput. Então, não há esse respeito. Não estão respeitando. No momento que tivesse respeito pleno... Até eu vou agora fazer aqui um desabafo. Pois não. Eu não advogo mais. Eu advoguei por algum tempo, até um bom tempo. Porque eu não acredito mais no que vem acontecendo no Poder Judiciário, com honrosas exceções, mas grandemente são abusos e, eu diria até, olhos vedados a artigos e determinados pontos legais e constitucionais, como esse que você mencionou do artigo 5º caput, que não dá para dizer que o advogado tem respaldo, porque não tem. Não tem mais. Porque não estão cumprindo com o que manda a Constituição. Não estão respeitando o que determina a lei. Hoje, me desculpe dizer, eu fui político, e não fui uma vez só. As decisões têm sido mais políticas e administrativas do que jurídicas e legais. Eu vou pedir depois dessa os nossos comerciais e voltamos logo após para o nosso segundo bloco.
Estamos voltando com o nosso programa. Antes de tudo, eu vou aqui fazer uns registros para abrir esse segundo bloco. Vou colocar aqui o meu óculos, né? Porque sem ele não consigo. Tem que assumir, né? São 70 anos, então não é brincadeira não. O primeiro é da Embrapa, pedindo aqui, convidando para um curso de melhoramento de gado de corte no Gene Plus, que vai acontecer agora de 5 a 8 de julho, lá na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Quero agradecer à diretoria para tudo que nos faz aqui, dar a honra de participar. Então, é algo interessante para todas as raças bovinas, tá bom? Tem também aqui um outro documento que me chega da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Vocês estão sabendo que a Prefeitura esteve lá recentemente com a Arraial do Santo Antônio, que hoje é uma parceria com a Acrisul. Foi um sucesso total. Nós tivemos na parte superior mais uma etapa da prova a Copa Acrisul de Laço Comprido. E na parte de baixo, uma maravilha que foi a festa junina. Muito boa. A Prefeitura levou todas as associações de moradores, clubes de serviços, clubes de mães, tudo. Foi muito bonito, os pavilhões enfeitados, e foram 4 dias de festa. Agora, mais uma vez, a Prefeitura me pede aqui, e eu já autorizei como presidente, para que seja realizada a festa julina, que esta é o 10º Arraial Especial da CEMED, que são as turmas das escolas municipais, né? Professores, alunos, cursos de pais e mães e todo tipo de estrutura. Então, estou aqui, a secretária municipal de Educação está fazendo o pedido. Nós vamos ceder mais uma vez, com muito prazer, o nosso espaço, e quero que entenda que nós não estamos cobrando nada, porque o produtor rural tem o prazer de abraçar a comunidade de Campo Grande. Nós temos que ter amor pela nossa cidade. Então, isso aqui já é uma norma da diretoria, e eles vão, claro, que nos ajudam, né? Pagam a luz do mês, fazem todo tipo de limpeza, serviço de segurança, serviço de assistência médica, com SAMU, com paramédicos, com tudo, na área de trânsito. Então a gente também recebe uma contrapartida, mas nós não recebemos dinheiro algum e não queremos isso, porque não é hora disso. Tenho aqui também um convite do governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, convidando para a solenidade de lançamento do 17º Festival de Inverno de Bonito, que vai ser agora, certo? Dia 24 de junho, nessa sexta-feira, tá? Se você pegar depois, está lembrando que está valendo, porque o festival será aberto dia 24, mas vai ficar alguns dias lá. Vai ser essa abertura às 10h30 da manhã, lá no auditório da governadoria, tá bom? Então, vamos, o Traje é Esporte, vamos comparecer, prestigiando mais uma festa tradicional do nosso estado, tá? E outras correspondências que poderíamos receber. Eu até gostaria de falar uma coisa muito importante, né? Eu gostaria de falar o seguinte, está anotado aqui. Durante a Expo Grande, amigos, o Banco do Brasil, ele lançou 600 milhões para o nosso estado para disponibilizar em FCO. E eu tenho aqui a dizer a vocês que o FCO cresceu, tá? E nós estamos aí com um volume comprometido de 60 milhões mensais. Isso aqui é um relatório de hoje, atualizado, tá? E a agricultura e pecuária é que leva grande parte desse recurso.
O orçamento anual já disse que é de 600 milhões de reais. E ainda tem 400 milhões. Não pode deixar isto disponível, senão o recurso vai para outro estado. Fiquei sabendo que se até antes de usarem e se deixarem disponível, vai para Goiás. Então, olha, que eu estou lembrando e avisando. Não coma mosquito, né? Não bobeie, não durma, porque o dinheiro do Banco do Brasil tem um custo muito baixo, né? Eu quero aqui trazer até a vocês o seguinte, por exemplo, uma pergunta aqui para brincar com os dois. Vocês acham qual foi o setor da agropecuária, no geral, que contratou mais FCO? Pode falar. Qualquer um dos dois. Chuta. Soja? Não. A pecuária? Não, também não. Vou aqui dar os números a vocês. Seringueira. 70% do volume foi para ela. Cacilândia. Não é tudo. O estado inteiro está com a febre de plantar seringueira. 56% eucalipto. Certo? E 57% agricultura. Aí vem aí uma margem de 30%, sei lá, para bovinocultura. Então, olhem bem. Porque você falou, mas e por que não soja, né? Por quê? Porque aquele produtor que já está na soja, ele roda o dinheiro dele. Ele evita pegar dinheiro novo. Ele já está capitalizado. Já está capitalizado. Que já é um ciclo de cultura estável. Não tem novidade nenhuma. Agora, esses novos, como a seringueira e até o eucalipto, que já não é tão novo, mas é uma fronteira nova, isso é o que tem. Então, 18 a 28 de agosto, vai acontecer o quê? Algo para poder arrematar esse final aqui. Estou lembrando de todos e a todos que o dinheiro está disponível e ainda está valendo. E é importante esse seu anúncio, doutor Jonathan, porque é o seguinte, o nosso estado dispõe de uma quantidade absurda de terras com baixíssima produtividade, de áreas degradadas. Né? Então é uma área que é uma oportunidade de você pegar um dinheiro barato para tecnificar a sua área e começar a produzir normalmente. Não existe financiamento menor de juro, ou com juros menores, do que o FCO lançado durante a Expo Grande. Não existe. Pode procurar. Não estou aqui querendo fazer propaganda de banco A, B ou C. Mas como é o Banco do Brasil que lançou, isso aqui eu estou falando para lembrar e sacudir o companheiro produtora. É a oportunidade que ainda resta para você sacar e investir. Tá bom? E o nosso estado é abençoado, Brasil. Porque a madeira aqui produz com 5, 6 anos. E nos outros países, devido à neve, ele leva 20 a 30 anos. Então estão vindo todos os... o mundo inteiro está de olho na produção de madeira do nosso país. Que é a qualidade do pH da terra e do clima. E do clima. Exatamente. Clima tropical. Mas olha, agora vamos novamente retornar ao tema de hoje. E para fazer aqui esse introito, eu iria dizer, o que é que estão querendo, o que é que estão pensando com esta brincadeira de mau gosto de desapropriar sem pagar, porque isso não existe. Está na PEC 71, mas está paralisada. Parece que tomou ali uma anestesia. Então, aos nossos deputados federais, todos, que isso compete à bancada federal. Mas não os senadores? Os senadores já votaram. Já votaram e aprovaram a PEC. A palavra agora está com a Câmara. E, por favor, nós sabemos
e vamos chamar nos próximos programas pelo nome, cada deputado federal. Vocês devem obrigação ao setor que garantiu a eleição de vocês. Não venha dizer que é porque é da cidade, que essa cidade aqui, como as outras, vive do agronegócio nesse estado. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, que não dependa do agronegócio. Comércio depende, governo depende, prefeitura depende, todo mundo depende, tá? Então vamos dar retorno a quem confiou em vocês o voto. Não quero citar nomes ainda. Eu fui político, com mandato. Hoje sou apenas político na administração, tá certo? Mas, amigos, o que deveríamos fazer nesse momento? Qual seria a tática mais inteligente quando estamos com guerra na fronteira? Ponto 50, rapaz. Eu até vou contar uma piada para descontrair a bronca aqui. Diz que o Shopping China está fazendo promoção. 70% de desconto. E ainda oferece $1 a R$2. Quer ir lá? E tem direito a um tour em Peruã com colete à prova de bala. Você quer ir, Guilherme? Não quer? Por enquanto não. Não? E você, Pedro? De jeito nenhum. Mas o meu amigo, nem tossi tanto rir. O meu amigo Fenelon, que agora está cuidando da produção, que o Zé Roberto está dando um descanso aí, que ele trabalha muito. Logo ele vai voltar para frente, é um companheiro meu, amigo meu. Mas ele está dando cobertura ao nosso querido jornal, A Folha do Fazendeiro. E cobrindo aqui com as fotos e matérias e anotando tudo. Mas o Fenelon tá louco para ir em Ponta Porã comprar vinho. Foi, ó. Você tem que pegar um carro bem blindado, né? Que a pessoa, um carro daquele, diz que tem a blindagem que nem no Brasil não tem. É um Jeep de guerra. Mas você viu o estrago que faz? Bateria antiaérea ali, né? Deus o livre. Aí eu pergunto, para nós entrarmos no assunto, onde é que chega tudo aquilo, hein? Como que o mundo do crime... Coitada da polícia. Eu fiquei sabendo que o governo mandou a polícia militar ir para lá. Os caras segurando um 38 velhinho na mão, ficaram tudo com medo, né? Claro, com raiva. O que vai fazer? Você isca dos caras lá. Porque aquele tiroteio ali é coisa de guerra, pô. É bombardeio, só falta míssil. E entrar uma bazuca no meio, assim. É terrível, né? Como é que estamos nesse Brasil, hein? Isso que é coisa do Comando Vermelho e do PCC. Pensou? Mas tudo bem, fazer o quê? Vamos voltar ao nosso assunto, né? Eu perguntaria, primeiro, ao Dr. Guilherme Salazar, o seguinte: Dr. Guilherme, o senhor que já viveu tanto tempo essa história, nos autos, nos livros, na inteligência, como o senhor poderia sugerir, porque ele assiste o programa, por exemplo, para o governador, algo para ajudar nessa questão, por favor. Pensa alguma coisa aí. O nosso governo do Estado, ele pode, lógico, colaborar, intervindo, demonstrando ao governo federal que com esses conflitos indígenas nessas áreas mais férteis, ultimamente, do nosso estado, que é a área de Carapó, Amambai, todos nós sabemos que é uma área de soja. De soja, e terra especial. É, claro. Então, de minha maneira de ver, torna-se até ingovernável, em certo ponto, o nosso estado. E afasta também os produtores, os grandes produtores, empresas do agronegócio que querem investir no nosso estado em razão desses conflitos. Deve interferir, no meu modo de ver. Mas ele tem interferido, viu? Sim, eu sei. Eu só um minuto para te dar a informação. Eu tenho conversado muito como presidente da Crisul, não como um amigo. Sim, com ele está preocupado
ele está interessado é que, nesse momento, ele teve que ir lá só para falar da negociação da dívida. Perfeito. Mas, paralelamente com o atual secretário de Segurança e Justiça, ele já esteve com o ministro da Justiça, que também é do mesmo partido dele, do PSDB, pedindo a intervenção, principalmente, de reavaliar as portarias, viu? Essa é uma novidade que eu tenho. Isso de suma importância. Porque já pediu, viu? Sobretudo essas que acabaram de sair do forno, não, claro, não, eu acho que dá para mexer, acho que tem espaço político para isso. Sobretudo que foi uma coisa quase de vingança no último dia do governo Dilma. Tinha um acordo tácito com o José Eduardo Cardoso, né? Nós participamos de diversas reuniões lá, nós tivemos juntos lá, e para congelar o conflito, para não ter novas portarias, até que tivesse um marco normativo que desse segurança a todos. E no último dia do governo veio o José Eduardo Cardoso com o Dona Dilma Rousseff lançando portaria expropriatória para todo mundo. Palhaçada. Né? Agora, a meu ver, Jonathan, essas portarias que foram publicadas e também o despacho circunstancial de identificação da limitação de Carapó, que só em Carapó tem 87 áreas produtivas que estão inseridas nessa portaria. Como disse muito bem. E naquela região, Malha do Cone Sul, que você advoga também, como é que está? Lá embaixo. Em Amambaia? Amambaia também tem já estudos, por exemplo, no caso de Antônio João, nós tivemos uma liminar que foi concedida e lá em cima, no último instante, quando se está para cumprir... Eu vou dizer que o Dácio teria até mudado de lá. Não, é verdade? Não, o Dácio, inclusive, é candidato a prefeito. Isso é muito bom. E então, ele já tem aqui o meu aplauso para o governador, que ele tenho certeza que ele vai interferir e nós teremos sucesso. Porque essa portaria, inclusive, eu farei um pedido administrativo diretamente para o ministro da Justiça, invocando que ele anule essa portaria em virtude que houve uma ofensa ao princípio requerimento do marco temporal. Isso. Não sei os termos completos, mas sei que o governador já pleiteou esse tipo de requerimento. Então, eu acho e vai ser tratado do ministro, o ex-deputado Barbosinha, que é o nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, com o atual ministro da Justiça lá em Brasília. Alexandre de Moraes. Que você conhece, né? Conheço. Você lembra que nós estudamos muito e lembro do livro dele, né? Ele é um grande jurista, constitucionalista. Tem diversos livros. Fenelon, renomado. Nós estudamos, lembramos até hoje. O Guilherme e eu junto, nós estávamos tudo ali. Nossa turma até hoje está a mesma coisa, né, Guilherme? Está. Sumiu quem aí? Está tudo aí. O que eu vejo sempre é o Abel Rezende. O Abel está por onde? O Abel está no Tribunal de Contas do Estado. Está lá ele. Está lá. Que legal. Mas, Pedro, depois nós vamos voltar. Isso aqui foi uma preliminar. Eu ia fazer uma sugestão de ação concreta do governador. Pode, é isso que eu ia te dar a palavra para isso. No governo passado, foi criado o FEPAT, que é o Fundo Estadual para Aquisição de Terras Indígenas, que é uma estrutura, um fundo que foi criado justamente para a gente poder fazer essas compras e ampliações de reservas indígenas. Esse fundo, quem que poderia aportar dinheiro nesse fundo? O governo do estado, a União e empresas privadas que quisessem fazer algum tipo de doação e dizer, olha, eu ajudo os índios, etc. e tal. Só que esse era um fundo que não tinha recurso. O estado não tem, naturalmente, recurso para fazer frente a essas coisas. Não tem mesmo. O governador, há um tempo atrás, havia solicitado para a União a possibilidade de abater dos juros da dívida o montante para a gente aportar recursos nesse fundo. Verdade. E nós chegamos a uma situação onde houve esse adiamento do pagamento de juros, 700 milhões. Quem sabe a gente podia pegar um pouquinho, não 700 milhões, porque naturalmente o governador deve ter outras prioridades, né, mas pelo menos uma parte desse dinheiro, que já daria um enorme alento para que, sobretudo, os pequenos produtores que não tem para onde ir. Tem gente que perdeu a casa. Pedro Oceano Neto, você
tirou o coelho da cartola. Eu não queria falar isso, mas agora você falou, eu vou ter que falar. É o que ele luta para conseguir. Ele quer autorização do governo para dessa amortização que ele vai ficar agora esse ano todinho sem fazer, ele vai direcionar investimento. E uma das razões, ele gostaria de fazer esse fundo para comprar terras invadidas e entregar para os índios. Mas aí está tendo também um limite, que é aquela história, transformar canteiro de produção em capoeira. Deu para entender, né? Exatamente. O telespectador sabe que capoeira é quiçaça, é nada, é mato. Mas já falei demais por hoje. Eu agradeço tanto e muito aos dois convidados, Pedro Oceano Neto e Guilherme Salazar. Grandes amigos, mas procuramos dizer, estamos vigilantes. Atenção, bancada federal, Mato Grosso do Sul está cobrando providências. Tem que tramitar essa PEC 71 e tem que colocar qual é a forma de pagamento com clareza. Porque não adianta nada aprovar. Vamos fazer uma emenda para deixar bem claro de que forma vai ser pago, tá bom? Ótimo. Obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, Pedro Oceano Neto. E até uma outra oportunidade. Terminamos aqui o nosso programa hoje, Caminhos do Produtor.